Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, mais especificamente tratando do gás do tipo real, o qual é descrito por meio de uma famosa expressão denominada equação de Van der Waals. Vamos então calcular a derivada dessa, vamos aplicar a derivada em relação ao volume sobre essa expressão aqui, curva BCD. Então aqui nós temos a derivada, o operador de derivada atuando sobre A dividido por volume elevado a expoente 2 menos 2 vezes AB dividido pelo volume elevado a expoente 3. Por quanto admitamos as propriedades apresentadas pela análise real e melhor apresentadas pelo cálculo diferencial integral, nós sabemos sobre de que o limite de uma constante numérica é a própria constante numérica, e por consequência a derivada da constante é igual a zero. E além de nós adicionalmente aplicarmos importantes propriedades relativas à derivada de polinômio, derivada de função composta, entre outras, aqui nós temos então a constante pode ser retirada da aplicação do operador de derivada sem qualquer perda de generalidade ou risco de incorrer em erro algébrico ou aritmético. Então nós temos derivada em relação ao volume aplicado sobre volume elevado a expoente menos 2AB, operador de derivada em relação ao volume aplicado sobre volume elevado a expoente menos 3. Então aqui menos 2A, volume elevado a expoente 3, aqui mais 6 menos 3 multiplicado, vamos escrever, menos 2AB menos 3, e aqui dividir por volume elevado a expoente 4. Então aqui aproximadamente menos 2A maiúsculo dividido por volume elevado a expoente 3, e aqui mais 6AB volume elevado a expoente 4. Essa é a derivada da pressão em relação ao volume quando nós consideramos especificamente a curva BCD. Então, o próximo passo é nós substituirmos o volume crítico sobre essa derivada para nós verificarmos qual é exatamente o ponto crítico, como ele se comporta em relação à curva BECD. Muito bem. Então, vamos fazer a substituição. Pois bem, vamos encerrar a aula neste ponto para organizar as notas de aula e retomaremos oportunamente. Obrigado a todos.